Se perguntarmos aos nossos parentes e amigos o que estão buscando em suas vidas, quase todos responderão: eu só quero ser feliz. Essa busca pela felicidade tem se tornado tão importante para as pessoas da nossa época que qualquer sacrifício vale a pena para alcançá-la. Por esse motivo, muitos se esforçam em seus estudos para crescer profissionalmente e ter um salário mais alto, imaginando que o dinheiro é o sinônimo da felicidade. É por isso que muitos deixam seus casamentos à procura de outras pessoas que lhe faça feliz. E por isso que alguns seguem pelos seus caminhos fácil de corrupção, de roubo ou ilegalidade. Tudo é feito em nome da felicidade. Nossa busca à felicidade se torna um ídolo diante do qual muitos se prostram para oferecer-lhe toda a sua vida, para no fim descobrir que foi tudo em vão. Assim Deus fica excluído da vida das pessoas, ou visto apenas como meio para se alcançar a felicidade. É dessa forma que normalmente o falso evangelho apresenta a essas pessoas. Mas o que diz a palavra de Deus? É possível ser feliz? Como aqui no Salmo 112, apresentamos a verdadeira felicidade. Pode ser desfrutada a partir de um relacionamento correto com Deus. Por isto, hoje, com base no Salmo 112, eu vou proclamar a palavra de Deus sobre o seguinte tema: a felicidade. A felicidade dos que temem a Deus. E veremos 2 pontos. O que fundamenta essa felicidade. No que consiste essa felicidade. Como podemos notar, o Salmo está falando de um homem feliz. Isso é o sentido do bem-aventurado. No verso 1. Mas no que se fundamenta a felicidade deste homem, o salmista nos diz que ele teme ao Senhor. Com isso, abre-se um leque de questões muito importantes. A primeira é a de que este homem possui um relacionamento correto com Deus. Temer ao Senhor não significa ter medo, como, por exemplo, podemos ter medo de um marginal armado, mas significa ter respeito por Deus, reconhecê-lo como Deus é o Todo-Poderoso e justo e santo. Significa reconhecer também quem somos nós diante de Deus, ou seja, reconhecer a nossa miséria espiritual, fraqueza, insuficiência e dependência de Deus. Significa relacionar-se com Deus. À luz dessa reverência é reconhecimento. Portanto, quando o salmista diz que o homem feliz é aquele que teme ao Senhor, inclui a ideia de respeito a Deus, mas também de amor, de confiança e de obediência. Esse homem desfruta de um relacionamento correto com Deus. Ele experimenta das bênçãos desse relacionamento, por estar incluído na aliança de Deus com o seu povo. Outra questão que a expressão teme ao Senhor nos traz a questão da sabedoria. Aqui, então, devemos notar que existe uma relação entre o Salmo 111 e o Salmo 112, de tal forma que vários temas se repetem. No Salmo 111, o salmista esteve louvando a Deus por suas obras e concluiu dizendo que Deus deve ser temido. Veja o que ele diz no início do verso 10 do Salmo 111. O temor do Senhor
é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos, e o seu louvor permanece para sempre. Então, se alguém desejar ser sábio, deve começar por ter um relacionamento correto com Deus. Ele deve ocupar o lugar central na vida de tal pessoa e ser o fundamento a partir do qual tudo é avaliado. Então notem, o Salmo 111 termina com o temor do Senhor. O Salmo 112 começa com temor do Senhor. Isto quer dizer que o Espírito Santo pega este tema do temor do Senhor, iniciando no Salmo 111, ao que amplia no Salmo 112, onde procura nos mostrar quais as consequências de se temer ao Senhor. Assim, três coisas se unem: temer a Deus, ser sábio e ser feliz. Então, se perguntarmos o que está por trás dessa felicidade, encontraremos sabedoria. E se procurarmos o fundamento dessa sabedoria, encontraremos o temor do Senhor. Então logo descobriremos que este homem não está procurando por felicidade, mas que a felicidade vem ao encontro dele, decorrente de sua forma sábia de viver, que é o fruto de seu relacionamento com Deus. Por isso, quando lemos aqui no que consiste a felicidade deste homem que temem ao Senhor, encontramos um versículo, um vínculo entre aquilo que ele recebe de Deus e a sua forma de viver, com fruto de seu relacionamento com Deus. Ele vive com sabedoria e por isso mesmo reflete em seu proceder o caráter e as obras de Deus. Aqui, mais uma vez, podemos ver a relação do Salmo 111 e o Salmo 112, que deve ter sido escrito pelo mesmo salmista. Veja, por exemplo, que ao falar das obras de Deus no Salmo 111 e 3, o salmista diz: e a sua justiça permanece para sempre. E no Salmo 112, verso 9, ao falar sobre as obras dos homens que temem a Deus, ele diz: a sua justiça permanece para sempre. No Salmo 111, 4, 7, o salmista diz que o Senhor é benigno e misericordioso e justo. Salmo 112, verso 4, o mesmo dito sobre o homem que teme ao Senhor. No Salmo 111, verso 5, ele diz que o Senhor dá sustento ao que teme. No Salmo 112, verso 9, o homem que teme ao Senhor distribui e dá aos pobres. No Salmo 111, verso 8 e 9, ele diz que os preceitos do Senhor são estáveis para sempre e que ele estabeleceu sua aliança para sempre. No Salmo 112, verso 6, ele diz que o homem que teme ao Senhor não será abalado e que será tido em memória eterna. Portanto, é esse o viver sábio do homem que teme ao Senhor, que está implícito aqui no Salmo 112, e decorrente procede de seu relacionamento com Deus. Isso também se evidencia quando lemos ainda no verso 1. E se compraz nos seus mandamentos. A palavra mandamento se refere às ordenanças de Deus, e o verbo traduzido aqui por compraz tem o sentido de sentir grande satisfação
com alguma coisa significa deleitar-se, ter grande prazer nos mandamentos de Deus. Por causa desses mandamentos que ele conhece ao Senhor mais e mais. E quanto mais o conhece, mais o teme. E quanto mais o teme, mais se torna sábio, refletindo assim em sua vida o caráter e as obras de Deus. Então, reunimos o que o salmista nos diz aqui no verso 1. Descobrimos que este homem feliz tem um relacionamento com Deus. Por fim, no verso 10, vemos que ele também não está livre de inimigos, que os odeia, mas mesmo se pode dizer, ele não os teme, porque confia no Senhor, no verso 8. No verso 10, temos um contraste a tudo que vimos. O homem perverso, este tomado da amarga inveja, se irrita com o fato do homem que teme a Deus, por ser feliz. A felicidade do justo o incomoda a ponto de ranger os dentes e definhar. No entanto, sejam os seus planos contra o justo ou qualquer outro plano, darão em nada. No fim, Deus frustrará toda a ambição, todos os desejos do perverso. Então devemos lembrar, se alguém não tem, como vimos, um relacionamento de amor, confiança e temor com o Senhor, mas deseja buscar a felicidade por sua própria conta, saber que o seu fim é exatamente este, pois este é o fim de todos os que trocam o Senhor por qualquer ídolo, mesmo que digam servi-lo, os seus planos, seus desejos, no final fracassarão. Sua busca por felicidade dará em nada. A tolice da sua vida será trazida à luz no dia do juízo. Todas as bênçãos aqui descritas têm sua fonte em sua graça e misericórdia, e Ele é quem abençoa nossa família e os nossos bens. É Deus quem nos confere dar bons frutos em nossas relações com o próximo. É Deus quem faz com que nossas vidas seja estável. É que nos nossos frutos pendure por gerações. É Deus quem faz com que nossas vidas seja estável e que nossos frutos pendure por gerações. É Deus quem faz com que nossas vidas não esteja centrada em nós mesmos, mas fundamenta em Deus. É Ele quem nos faz verdadeiramente felizes. Então, você deve se perguntar agora, eu sou feliz? Eu conheço essa felicidade descrita no Salmo 112? Você pode dar ouvido ao diabo e pensar que pode ser feliz sem Deus. Você pode repetir essas mentiras todos os dias da sua vida. Pode viver à procura da felicidade e de satisfação, mas você nunca saberá o que isso significa até que Cristo se torne seu Salvador e o seu Senhor. Mas se você já está em Cristo e se já reconciliou com Deus, então as bênçãos descritas nesse salmo poderá ser vista em sua vida e você poderá atender às palavras iniciais do Salmo 112. Aleluia, ou seja, louvai ao Senhor, porque Deus tem lhe revelado sua graça e misericórdia. Você sabe o que significa ser feliz em Cristo Jesus? Se você não sabe, eu posso te dizer que a maior felicidade é andar com Cristo, obedecer a Cristo e fazer a vontade de Deus e amar a Deus acima de todas as coisas e cumprir os mandamentos de Cristo.